Em toda virada de mês, eu gosto de ter um momento para fazer uma reflexão sobre o mês que passou e o mês que está por vir. Isso é ótimo para relembrar dos objetivos, refletir sobre como a gente está vivendo nossa vida e como a gente quer viver. Então nesse vídeo eu quero conversar com você sobre fazer essa reflexão e planejamento mensal e vou dar também uns pontos aí, um checklist do que eu faço. Mas antes, deixa eu dar um oi. Oi, eu sou a Helene Serrão, também conhecida como Nani Big Mountain. E eu não me considero uma pessoa naturalmente organizada, é uma habilidade que eu tô tentando sempre aprender e melhorar na minha vida, justamente por perceber que isso me ajuda no dia a dia, e aliás, é uma coisa que eu já ouvi também muito psicóloga, inclusive a minha, falando, né, como a organização é realmente um pilar muito importante para nossa saúde mental e a gente ficar menos ansioso no dia a dia. E estudando muitos métodos de organização, produtividade, eu tentando conhecer, assim, a rotina, o que as pessoas que eu admiro fazem, né, especialmente pessoas criativas que produzem coisas legais, eu comecei a perceber que existe, assim, certas práticas que tá em todo lugar, sabe, assim, cada método chama de um jeito, tem gente que faz semanalmente, gente que faz mensalmente, mas na essência é a mesma coisa. É uma pequena reunião, um encontro de você com você mesma, como fosse uma reuniãozinha aí com o seu gerente, né? Pra você acertar as coisas, ver quais serão os próximos passos, né? Rever as prioridades. Basicamente isso, só que você com você mesmo. E o legal é que não é também só pra falar sobre trabalho, e sim pra ver a sua vida como um todo. E eu sei que no começo eu tinha uma dificuldade pra aumentar esse hábito. Parecia que era mais uma tarefa na semana pra fazer. E como hoje eu percebo a diferença que faz, eu tento sim, sempre fazer esses encontros. Nem que de vez em quando seja uma versão mais curtinha, mais rápida, mas eu tento sempre fazer. Então agora que chega essa virada de mês, eu quero te contar então como que eu faço o meu planejamento mensal. É mais uma conversa, tá? Mas você vai acabar saindo daqui com uma checklist, né? Mais ou menos de como eu faço. E claro, você pode e deve adaptar para o que faz sentido para você. A primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar a minha agenda e olhar ali o que eu tenho já marcado, né? De compromisso fixo ali. Realmente assim, compromissos, de agendamentos, consultas com médicos, dias que eu marquei o workshop de lettering aqui na Alemanha, dias que eu marquei alguma mentoria online com alguém. Então eu vou vendo aí quais são, né, dias que eu marquei coisa com amigos, enfim, pode ser realmente qualquer área da vida, não é só trabalho, né? Mas eu vejo, peraí, o que está já, o que já existe na minha agenda, né? Quais são os compromissos que eu já assumi. E aí, enquanto eu vou batendo o olho em cada um deles, eu já acabo percebendo, eu tenho que preparar esse workshop aqui que vai ter no dia tal, né? Então eu já começo a perceber, vai dando assim uns gatilhozinhos do que eu tenho que fazer e aí eu posso anotar sempre que necessário. Eu também gosto de dar uma olhadinha nos aniversários do mês, então também tenho isso na minha agenda. Vejo as datas comemorativas, se tem algum dia que vai ter alguma viagem, se vai ter algum dia de férias, algum dia que meu marido vai estar de férias, enfim, eu tenho que dar uma olhadinha nisso. Outra coisa legal que você pode ver assim nessa reunião do mês, se tem alguma conta para vencer, se tem alguma assinatura, né? Às vezes eu assino alguns aplicativos, algumas coisas assim que às vezes é anual, sabe? Aí bem naquele mês vai acabar. Eu gosto de dar uma olhada, né, ver a minha checklist ali, quando acaba as assinaturas, e aí perceber, tem alguma coisa que cabe esse mês que eu não quero mais renovar, e aí, né, até para não acabar pagando, porque eu já fiz isso muito, de pagar coisas que eu não queria, e aí eu falei, não, peraí, né, tem que organizar isso aí. Então, eu também é uma coisa que eu gosto de ver. Então, depois que eu olhei minha agenda e vi esses compromissos e tal, e capturei aí o que tem que resolver, eu também dou uma olhadinha nos meus projetos e objetivos. E projetos, como eu já falei aqui em outros vídeos, na verdade, assim, é qualquer coisa, tanto da minha vida profissional quanto pessoal, coisas que têm um fim e que eu me propus aí a fazer dentro de um ano. Normalmente, projetos ligados a algum objetivo que eu tenho, alguma coisa que eu quero pra minha vida. E aí eu tenho uma listinha mesmo, sabe, de tudo que eu tô fazendo e tal, e aí eu dou uma olhadinha nessa lista. E quais são as coisas dessa lista de projetos que eu fiz até pro ano, né, então assim, eu fiz um planejamento do ano, eu até fiz um vídeo aqui sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha depois, vai lá pra ver, assim, como eu faço a reflexão nesse nível mais macro ali pro ano, né? E aí eu identifiquei essa lista maior aí de projetos, e aí a cada mês eu vou vendo, tá, em relação a essa lista de projetos, o que vai ser feito neste mês? Qual que é a minha prioridade? Qual que é o meu foco? O que eu quero realmente fazer? E aí eu defino, então, para fevereiro, quais são os projetos, né? Quais são esses recortezinhos, então, para fevereiro. Uma coisa que pode ser interessante também é você pensar o que você não quer fazer. Porque não sei se você é que nem eu, assim, mas eu vou me empolgando com coisa, eu vou colocando, às vezes, mais projetos, mais ideias de coisa a fazer, e quando eu vejo, eu tenho muita coisa para fazer, e aí eu começo a me perder. Então, também pode ser, às vezes, uma boa, peraí,
O que que eu comecei a me empolgar aqui, que eu quero fazer, mas talvez é melhor colocar uma listinha em espera, uma listinha em stand-by para eu fazer depois, pelo menos não agora. Primeiro eu quero dar esse foco aqui em fevereiro, depois eu pego isso. Então eu também tô aprendendo a fazer isso, porque às vezes eu começava a pegar muitas coisas. E aí aquela coisa, eu acabava não fazendo nada. Só essas duas coisas, tem mais uma que eu já vou falar, mas só essas duas coisas já é uma mão na roda, já me ajuda muito nesse planejamento mensal. E quando eu tô com um pouco mais de pressa, eu foco nisso, sabe? Peraí, quais são os compromissos e quais são os projetos, tal, o que eu tenho realmente, né, o que eu tenho que fazer e tal, qual que é o foco do mês. E se você também já curtiu o que tá vendo até aqui, te peço para se inscrever nesse canal, que eu vou ficar muito feliz. E assim você continua recebendo vídeos desse assunto. Então, obrigada, e agora vamos para a terceira coisinha que eu gosto de fazer, que é dar uma revisada, uma refletida sobre as diferentes áreas da minha vida e identificar também se tem alguma coisa que eu preciso fazer. Então, para dar um pouco de exemplo, assim, tem algumas áreas da vida que você também pode definir quais são suas áreas da vida, né? Mas se você também quiser um parâmetro, no vídeo aqui que eu falo sobre a roda da vida, você pode usar justamente as áreas ali da roda da vida como exemplo, mas tem saúde, estudos, emoções, finanças, relacionamentos, enfim, tem várias áreas, né? Criatividade, que é uma área que me interessa muito. E aí você vê assim, então, para essas áreas, quais são ali as rotinas que você está querendo fazer, quais são as atividades que você quer fazer esse mês, com o tempo, você pode fazer checklist, sabe? Por exemplo, na área de criatividade, você pode ter um checklist de coisas criativas que você gosta de fazer, e aí mensalmente você pode revisar essa rotina e ver se tem alguma atividade ali que você quer fazer. E aí você pega isso e coloca no seu planejamento, você pode colocar como uma coisa que você quer fazer neste mês. Uma outra área, por exemplo, é saúde. Você até pode pensar, tem algum exame, alguma consulta médica que eu tenho que marcar esse mês. Uma coisa que eu vi na minha lista, que é um lembrete que eu queria cortar o cabelo. Porque se eu deixar assim, ó, eu corto o cabelo uma vez a cada 3 anos. Então, tá na minha lista ali, no meu lembrete ali. Então, não é uma obrigação eu olhar esse lembrete, mas esse lembrete me lembra e aí eu posso falar, realmente, acho que eu posso tentar marcar nesse mês ou no próximo no máximo. E aí depois disso eu praticamente acabei o meu planejamento mensal. E eu gosto de olhar ali porque eu escrevi, né, tanto que eu coloquei o que tá na agenda, quanto que eu marquei ali de projetos, de coisas a marcar, de fazer. E eu me pergunto, como que eu me sinto em relação ao meu mês? Eu tô me sentindo tranquila, tô me sentindo ansiosa, tô achando que tá muita coisa, porque às vezes a gente, quando coloca no papel, a gente percebe o volume de coisas e às vezes até pode dar uma ansiedade. Mas a ansiedade não é porque você colocou no papel, né? A ansiedade é porque você está tendo consciência do que tudo que você marcou. E aí, claro, tem coisas que a gente não consegue mudar, mas às vezes é um insight também, tá? Tô sentindo muito cheio, agora não tem muito o que fazer. Por exemplo, às vezes talvez não tenha o que fazer, às vezes tem. Às vezes você pode perceber e falar, tá, tem muita coisa, vou desmarcar isso, vou desmarcar aquilo, vou deixar isso aqui pra depois. Às vezes você pode já ali decidir isso, mas às vezes você vai perceber, nossa, eu queria que fosse menos, mas eu não consigo diminuir. Tá, isso fica também como um insight aí, né, uma diquinha aí do seu autoconhecimento para você aos poucos, nos outros meses, tentar não ficar assumindo tanta coisa. Então é isso, eu vou colocar aqui a listinha para ficar, sabe, assim, para você poder dar um print ali, as coisas que eu faço. Então, eu olho a minha agenda para ver o que tá realmente marcado, os compromissos fixos, reviso projetos e objetivos, reviso essas áreas da vida, as atividades aí que eu tenho que fazer, marcar e tal, e me pergunto como que eu me sinto em relação ao meu mês e, se possível, necessário, eu faço ajustes ou guardo esse insight para o futuro. Então fique à vontade para dar um print aqui nessa listinha e guarde como uma checklist para o seu planejamento mensal. Claro, você não precisa fazer igual a mim, mas se você quiser um parâmetro, se você tiver gostado do que eu falei e quiser um parâmetro para começar, você pode usar essa listinha e aos poucos você vai adaptando, tirando uma coisinha, colocando outra, vai deixando essa checklist aí com a sua cara e mês a mês você pode repetir esse processo, né? Faça deste momento, desse planejamento mensal aí, né, um momento agradável, né? Eu tenho os planejamentos mensais, eu tenho planejamentos semanais, cada um tem um foco diferente. Depois eu faço um vídeo sobre planejamento semanal, mas a ideia é que seja realmente assim, um encontro com uma pessoa super legal, sabe? Precisa ser aquele, eu tenho que fazer um planejamento mensal. Não precisa ser isso, sabe? Pode ser um momento agradável. E é importante que seja. É muito gostoso, assim, porque a gente tá lidando com nós mesmos, com a nossa vida, e é gostoso. Não sei, eu acho isso muito legal. Então, se você gostou desse vídeo e não fez esse planejamento anual ainda, eu te convido para assistir 2 vídeos, um sobre a roda da vida para você definir ali o foco, né, qual é a área de foco para o seu ano, e depois um vídeo sobre planejamento anual, porque no fundo, assim como eu falei, esse meu planejamento mensal está
atrelado a um planejamento maior, que é o meu planejamento anual, e é muito legal você ver que está no dia a dia ali construindo assim, dando esses tijolinhos, você criando sua vida. E a intenção não é que você só vai fazer o que está planejado, isso não é realista, né? A gente é gostoso também fazer as coisas espontaneamente, mas isso aí a gente deixa para outro vídeo sobre falar planejamento, espontaneidade e tal, como é que essas coisas conversam, a gente deixa isso para outra conversa. Agora eu fico por aqui. Deixa uma conversa aqui nos comentários, que é a parte mais legal, é conversar com vocês depois. Então me conta se você já faz algo parecido, se tem vontade de fazer, o que você faz igual, o que você faz diferente, eu vou adorar saber. E é isso, então bora criar aos pouquinhos a nossa vida com intenção. A gente se vê no próximo vídeo. Big abraço e tchau!